Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. Estamos de volta com mais uma aula de farmacologia. Então se prepare, porque hoje veremos farmacocinética, segunda fase, distribuição. Então hoje falaremos sobre farmacocinética, segunda fase, distribuição. Quando você fala sobre distribuição do fármaco, está relacionado ao transporte do fármaco através do sangue para os demais compartimentos do nosso organismo. Em outras palavras, também poderíamos dizer que distribuição do fármaco se refere ao transporte ou passagem do fármaco através do sangue para os demais tecidos do nosso organismo. Lembrando que esta distribuição do fármaco para os demais tecidos do nosso organismo vai depender da solubilidade do fármaco. Isso mesmo, vai depender se ele é mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel. E eu te explico por quê. Existe algo chamado VD, volume de distribuição, parâmetro farmacocinético que expressa a quantidade de líquido a qual o fármaco ocupa no sangue. E este VD, volume de distribuição, vai levar em consideração a solubilidade do fármaco. Isso mesmo. Isso porque quanto mais lipossolúvel for este fármaco, maior será o seu volume de distribuição. Em contrapartida, quanto mais hidrossolúvel for este fármaco, menor será o seu volume de distribuição. Este é um fator muito importante, então, quando você ouvir falar sobre VD, volume de distribuição, parâmetro farmacocinético que vai expressar a quantidade de líquido a qual o fármaco ocupa no sangue, levando em consideração a solubilidade. Quanto mais lipossolúvel este fármaco for, maior será o seu volume de distribuição. Em contrapartida, quanto mais hidrossolúvel for este fármaco, menor será o seu volume de distribuição. Bom, é importante ressaltar que no início da distribuição do fármaco no sangue, a sua maior quantidade ela vai se apresentar ligada à proteína plasmática, a qual, com o decorrer, com o passar do tempo, ela se desliga desta proteína e se torna a forma livre, a qual, por sua vez, essa forma livre ela será conduzida aos tecidos e ao chegar nos tecidos, ela será conduzida aos seus receptores e ao reconhecer e se ligar aos seus receptores, irá produzir o seu efeito farmacológico. Então, dentro da farmacocinética, na segunda fase, etapa da distribuição, nós encontramos duas formas, a forma ligada e a forma livre. E qual a diferença entre essas duas formas? A forma ligada é aquela que no início da distribuição do fármaco no sangue, ela vai se encontrar ligado à proteína plasmática. A forma ligada, ela funciona como reservatório do fármaco presente no sangue, a qual, por sua vez, com o decorrer, com o passar do tempo, ela se desliga dessa proteína e se torna a forma livre. Forma livre, por sua vez, é a forma ativa farmacologicamente, é a forma que executa, que realiza o seu efeito terapêutico. Então, a forma livre é aquela que é direcionada aos tecidos, ao chegar nos tecidos, será conduzido aos seus receptores, ao reconhecer e se ligar aos seus receptores, produz o seu efeito farmacológico. Lembre-se desta questão, existe uma pergunta muito clássica e muito presente nas provas de farmacologia para se dosar o fármaco no sangue, em outras palavras, para poder mensurar a concentração do fármaco no sangue. Qual a forma será utilizada? A forma ligada ou a forma livre? Recapitulando o que foi dito anteriormente, no início da distribuição do fármaco no sangue, a sua maior concentração se apresentará ligado à proteína plasmática, a qual, por sua vez, tem como função, a forma ligada funciona como reservatório do fármaco presente no sangue, a qual, com o decorrer, com o passar do tempo, se desliga da proteína, se torna a forma livre, é
lançada, é direcionada aos seus receptores, aonde ele é conduzido aos tecidos, chegar nos seus tecidos, é conduzido aos seus receptores, ao reconhecer e se ligar aos seus receptores, produz o seu efeito farmacológico. Tendo em mente então este conceito, conseguimos responder perfeitamente esta pergunta. Para se dosar ou para se mensurar a concentração do fármaco no sangue, é utilizado a forma ligada. Isso porque se apresenta em uma maior quantidade e ela que está ligada à proteína plasmática. Agora eu quero te convidar a mergulhar e irmos um pouco mais profundo dentro desse tópico farmacocinética, segunda fase, distribuição. Isso porque agora nós vamos encontrar a concentração plasmática, parâmetro farmacocinético, que expressa a quantidade do fármaco presente no plasma, ligado à proteína plasmática. E dentro da concentração plasmática, iremos encontrar tópicos de suma importância dentro da farmacocinética. Entre eles podemos ressaltar Cmax, Tmax, tempo de meia-vida biológico, DE50, DT50, DL50 e por último IT. Vamos então entender como funciona cada um destes itens e qual o papel executado por cada um deles. Vamos começar falando sobre Cmax. Cmax, concentração plasmática máxima. É quando toda a quantidade do fármaco a qual ela foi administrada, ela sofre uma absorção efetiva e chega na circulação sanguínea. Então, quando você fala sobre Cmax, é a concentração plasmática máxima. E é quando ele sofre uma absorção efetiva. É quando toda a quantidade do fármaco sofreu uma absorção efetiva e alcançou a corrente sanguínea. Agora, quando você fala sobre Tmax, o Tmax é o tempo máximo que durou a absorção. Então, perceba, é quando o fármaco é o tempo necessário que o fármaco demanda, que ele necessita para sofrer uma absorção efetiva e para que toda a quantidade administrada chegue na circulação sanguínea. Então, quando você fala sobre Tmax, é o tempo máximo que durou a absorção efetiva deste fármaco. É quando toda a quantidade deste fármaco a qual foi administrada, ele sofreu essa absorção. Esse período, esse tempo que durou, esse é chamado de Tmax. É o tempo máximo que durou a absorção deste fármaco. Bom, agora nós vamos falar sobre tempo de meia-vida biológico, mas para podermos entender este assunto, é necessário recapitularmos o que foi dito anteriormente no início dessa aula. Bom, distribuição do fármaco. É importante ressaltar que no início da distribuição do fármaco no sangue, a sua maior quantidade vai se apresentar ligado à proteína plasmática. E dentro desse conceito, nós encontramos a concentração plasmática, a qual por sua vez se trata de um parâmetro farmacocinético que expressa a quantidade do fármaco presente no plasma ligado à proteína plasmática, a qual por sua vez, com o decorrer, com o passar do tempo, ela vai se desligar desta proteína plasmática e vai se tornar a forma livre, que por sua vez será direcionada aos tecidos, chegando nos tecidos será conduzido aos seus receptores e ao reconhecer e se ligar aos seus receptores irá produzir o seu efeito farmacológico. Então perceba, com essa narrativa podemos dizer que a concentração plasmática ela irá diminuir em virtude do tempo e este tempo é chamado tempo de meia-vida biológico. Perceba, dependendo da literatura, do livro ou do artigo científico a qual você lê, você encontrará definições diferentes sobre tempo de meia-vida biológico, mas ambos irá levar para o mesmo significado. Podemos dar como, por exemplo, quando você fala tempo de meia-vida biológico, tempo de meia-vida biológico é o tempo necessário para que o fármaco possa ficar 50% ligado à proteína plasmática, ou seja, na sua forma ligada,
e 50% na sua forma livre. Esta seria uma definição. Outra definição, tempo de meia-vida biológico, é o tempo necessário para que o fármaco possa se desligar da proteína plasmática 50%. Uma outra definição, tempo de meia-vida biológico, é o tempo necessário para que o fármaco possa produzir o seu efeito farmacológico, utilizando-se 50% da sua forma livre. Uma outra definição, tempo de meia-vida biológico, é o tempo necessário para que haja uma diminuição na concentração plasmática máxima pela metade, ou seja, 50% ligado à proteína plasmática e 50% na sua forma livre. Perceba, nós narramos aqui várias definições sobre tempo de meia-vida biológico. Você irá encontrar definições diferentes de acordo com a literatura, com o livro ou com o artigo científico a qual você lê, mas ambas as literaturas irá te conduzir para o mesmo significado. Eu gosto de utilizar o termo tempo de meia-vida biológico. É o tempo necessário para que o fármaco possa ficar 50% ligado às proteínas plasmáticas e 50% na sua forma livre. Mas em ambas as definições, qualquer uma delas irá te levar para o mesmo significado. Bom, agora vamos falar sobre DE50, a qual é chamado de dose efetiva, é a dose eficaz, dose terapêutica, é a dose farmacológica, é esta que é efetiva, a qual vai nos tecidos, chegando no tecido, é direcionado aos receptores, ao reconhecer e se ligar aos seus receptores, produz o seu efeito farmacológico. Então, DE50, ela ocorre a partir do momento que o fármaco ele consegue se desligar 50% da quantidade total que está presente no sangue, ficando 50% na sua forma livre. A partir desse momento, ele realiza o seu efeito farmacológico através da DE50. Com isso, nós podemos afirmar que não há necessidade, não é necessário atingir a capacidade total de resposta do organismo para que tenhamos uma resposta farmacológica. Basta apenas que nós alcancemos ali 50% da capacidade total de resposta do organismo para que nós possamos ter uma resposta terapêutica, uma resposta eficaz através da DE50. E quando você fala sobre DT50, a DT50 é a dose tóxica, é a dose necessária para que possa produzir um efeito tóxico. Maravilha? Agora, quando você fala sobre DL50, a DL50 é a dose letal, é a dose necessária para se produzir um efeito letal. É aqui onde ocorre a overdose, é a dose letal. E quando você fala sobre IT, índice terapêutico, ele é estabelecido através da monitorização terapêutica. É o índice terapêutico que estabelece a posologia, a qual, por sua vez, a posologia vai determinar o intervalo entre uma dose e a outra dose, evitando desta forma uma toxicidade ou até mesmo uma dose letal, ou seja, levando o indivíduo a uma overdose. Eu vou deixar no link aqui abaixo uma aula onde eu falo de maneira mais ampla sobre o índice terapêutico, sobre a monitorização terapêutica e sobre a posologia, como é realizado, como é produzido esta posologia, levando a evitar um quadro de intoxicação ou até mesmo um quadro de uma overdose por causa de uma sobredose de uma determinada substância. Bom, eu fico hoje por aqui. A próxima aula eu irei falar sobre fatores que podem interferir no processo de distribuição do fármaco. Para você que gostou, deixa o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que houver novos vídeos disponíveis aqui nesse canal. Deixa aí o seu comentário. Um abraço a todos, te vejo no próximo vídeo. Fui!